Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 1º de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. É simples, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima do botão aí de inscreva-se. E na sequência é só clicar na opção que vai aparecer de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de aproveitar aí o conteúdo de aprendizado gratuito que existe dentro deste canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, no seu celular, no seu desktop, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga aí os procedimentos descritos na página que será aberta. Você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, TIM P3, QGEP 3, SMTO 3, LAME 4, GOL 4, MGLU 3 e PSSA 3. Começando aqui pelo Ibovespa, que no pregão de hoje está dentro do leilão de fechamento, mas apresentando aqui uma alta de 0,14%. Enfim, uma estabilidade, um pregão de indefinição, com volatilidade mais baixa. Seguimos aqui o Ibovespa abaixo desse nível, a resistência principal, essa máxima aqui em 97.936. Depois disso, a resistência fica lá na máxima histórica, 98.405 pontos, a máxima do mês de janeiro. Mês iniciando agora com uma estabilidade mais 0,17, alterou um pouco aqui, os ativos estão saindo do leilão de fechamento. Ibov ainda tem a chance de poder ficar um pouco mais congestionado, vamos dizer assim, no curtíssimo prazo, mas ainda mantendo sua expectativa positiva para cima, de maneira geral, tendência de alta de curto a médio prazo. Semanal. Olhando aqui para o semanal, tivemos uma semana estável, menos 0,12%, que é do lado de indefinição, depois de várias semanas fechando de forma positiva. Por enquanto, essa vai apresentando uma leve queda para o índice Bovespa, ou seja, mas ainda continuamos com a expectativa maior de alta, podendo testar aí agora nesse mês de fevereiro, nas próximas semanas, a região dos 100 mil pontos. Para gerar uma sinalização um pouco mais negativa, a perda da mínima desses dois últimos pregões, o Ibov aqui ganhando força até no fechamento, 0,36% de alta e deixando a semana com alta de 0,07%. E ainda tem ativo para sair do leilão de fechamento. Então ganhando um pouco mais de força no leilão de fechamento Ibovespa. Enfim, a perda dos 96.990 traz a chance de se ter aqui um movimento um pouco maior para baixo, de poder testar efetivamente a média móvel exponencial de 13 períodos no decorrer da próxima semana. Enquanto isso não acontecer, segue apontando mais para cima o índice. Depois vamos falar aqui dos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aí no YouTube, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos do mini índice, temos o mini índice gerando aqui desse movimento de subida, uma correção basicamente em duas etapas, e iniciando aqui um movimento de subida. Dentro desse movimento de subida, enquanto não voltar a trabalhar para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, que nesse momento está em 97.729, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Tem resistência imediata na faixa dos 98 mil pontos, acima disso na casa dos 98.260. E depois a gente pode falar lá em 98.495 e 98.640. Para se buscar a operação na ponta vendedora, teria que voltar aqui e gerar topo para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, enfim, um topo descendente aqui no mini índice, no gráfico 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos, para apoiar um pouco mais a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 5 minutos ou mesmo no gráfico de 10 minutos. Partindo para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentou uma alta de 0,48%. Nesta alta de 0,48%, a gente vê a possibilidade de se ter aqui algum repique de alta, mas precisaria romper essa região da máxima do pregão de hoje, localizado em 3.687,50 para ter esse sinal de subida. Na semana, mal, porque na semana o dólar deixa ali uma queda, proporciona ali uma queda em torno de 2,83%, proporcionando um topo descendente, um pivôzinho de baixo no gráfico semanal, apontando aqui para, deixa eu só dar uma verificada na questão dos ajustes, tá certo? Apontando aqui para o suporte principal lá na faixa aqui no gráfico semanal já sendo basicamente testada nessa semana, 3.645. E mais abaixo a gente teria os 3.600 e 3.581. São os suportes principais do gráfico semanal para o dólar. No gráfico de 60 minutos, gerou aqui um forte topo, voltando para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, mas na sequência não conseguiu perder essa região de suporte, volta aqui para cima
E dentro desse atual contexto, se vier aqui abrir para baixo, fica mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o dólar conseguir abrir aqui para cima e proporcionar no gráfico de 60, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente preferencialmente para cima dessa região de 3.668, 3.669, ficaria mais para se buscar a operação de compra, ou seja, se proporcionar fundo no G10 ou no G5, acima desse patamar, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, nestas periodicidades que acabei de citar. Resistência imediata aqui na faixa dos 3.677, depois em torno dos 3.687,50, 3.690, e aí mais acima a gente teria que olhar para o gráfico diário, falando lá na faixa dos 3.700 a 3.703. São as resistências mais próximas para o mini dólar. Nas ações, a PTR4 no dia de hoje acionou nossa saída na perda da mínima do pregão anterior. Então o stop foi reposicionado e a ação acionou nossa saída logo aí na abertura do pregão. Essa operação basicamente terminou de forma no 0 a 0 aqui na PTR4. Então colocando aqui os dados de saída da ação, 0,16 mais 0,04%. O capital total em cima dessa operação da Petro. Ela terminou fechando o dia com alta de 0,86%, só confirmando aqui, já saiu do leilão. Então fechou o dia com alta de 0,86% e a semana com alta de 1,02%. Enfim, ainda um ativo que pode proporcionar o rompimento aqui, a saída realmente dessa região, trazendo a possibilidade de repente abrir uma operação na ponta compradora no rompimento disso aqui tudo novamente. É uma das alternativas em cima de Petro, também para avaliar em cima do gráfico de 60 minutos, ou seja, o papel conseguiu, mesmo gerando um sinal mais negativo no início do pregão, a abertura aqui para baixo, conseguiu se sustentar acima da região de resistência anterior na faixa dos 25,56. Ia falar 3 lembrando do dólar, né? Dos números do dólar. 25,56 zona de suporte para Petro. E a resistência principal na casa ali dos 25,92 a 25,94. Olhando agora para a Vale 3, dia de hoje, alta de 1,05%, o ativo continua dentro de um movimento de subida, considerando principalmente as mínimas ascendentes, apesar do candle pequeno em relação ao pregão anterior, volatilidade menor. Dentro dessa expectativa desse movimento de alta, a superação da máxima de hoje reforça um pouco mais a chance de continuidade do movimento de subida, resistência imediata na faixa dos 46,60, seguida de 47,44 e na faixa dos R$48. Lembrando, para swing trade ainda continua um cenário mais complicado para operação de swing trade nesse ativo. Uma das alternativas seria a venda na perda da mínima do candle de hoje, ou seja, se perder os R$45,58, um stop mais curto ficaria acima dos R$46,33 na Vale 3. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ficou aqui basicamente o tempo inteiro de lado, enquanto estiver dentro desse movimento de alta, um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 15 minutos. Na semana, queda de 17,63% na Vale, perdendo zona de suporte anterior e proporcionando com isso um pivô de baixa no gráfico semanal. Então o desafio para a Vale agora, o primeiro nível ali de resistência no gráfico semanal é a região de suporte que foi perdida não só desse fundo aqui mais próximo, mas do fundo anterior, na faixa dos R$46,85. Junto com a resistência aqui que eu já citei, 46,85, a gente teria a região dos 46,60 a 46,85, depois uma região lá dos 47,44, seguido de R$48. Aí depois disso só essa região de fundo anterior. Vamos então para outros ativos. TIM P3, recomendação de compra no pregão de hoje. Usando o gráfico de 60 minutos, se conseguisse romper aqui essa região, ela rompeu, acionou a entrada, patinou e na última hora de pregão conseguiu ganhar força aqui para cima. Enfim, terminou com alta de 1,53%. Passando os dados aqui desta compra, 12,51 ponto de entrada, 12,29 ponto de stop, isso gera um stop, essa diferença aqui gera um stop em torno de, ou risco da operação de 1,76%, e o objetivo ficando na faixa dos 12,84, objetivo inicial dessa operação, alocando 18% do capital total em cima desta entrada. Além disso, tivemos alguns encerramentos. Na verdade, eu recomendei compra em QGEP3, no G60, se superasse esse patamar aqui, ó. Se viesse aqui nesse ponto e gerasse a sinalização de alta, possibilitaria uma entrada na ponta compradora para o gráfico 60 minutos. Como não aconteceu, como veio mais para baixo,
cancelei essa entrada em cima de QGEP a favor do atual movimento de subida da ação, que vai fechando a semana ali com a estabilidade, ou seja, mas mantendo uma expectativa um pouco mais positiva de poder andar ali para uma faixa dos 13 a 13,25. Então, dependendo das sinalizações positivas que ela venha a gerar no início da próxima semana, ainda ficaria um pouco mais interessado na compra pelo gráfico diário. Para se comprar fundo ascendente, ela teria que gerar algum tipo de recuo. A entrada pode ser mais pelo gráfico de 60 minutos. Inclusive, no mês, a QGEP3 no mês passado conseguiu fechar com alta de 28,88%, com a formação boa de fundo ascendente na sua tendência de alta de prazo maior. Depois disso, vamos falar de São Martinho, que acionou a nossa saída quando perdeu aqui a mínima do pregão anterior, antes mesmo do stop mais cheio. Essa saída da São Martinho de SMTO3 proporcionou aqui uma perda de 2,63% na operação, e isso gerou uma redução de 0,41% do capital total nesta operação. Outro ativo que também acionou a nossa saída foi a LAME4, que a gente entrou comprando no pregão de ontem. Hoje ela abriu até bem, veio aqui em cima, reverteu completamente para baixo, volatilidade grande no papel, e acionou a nossa saída na perda da mínima do pregão anterior. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 2,49%, quase que um stop completamente cheio, que é normalmente do risco que eu assumo de perda máxima por operação na faixa do 0,5% do capital total. Ela proporcionou uma perda de 0,47%, essa operação aí da LAME4. E agora falando de GOL4, seguimos comprado, fechou com alta de 0,81%. Então nenhuma alteração por enquanto em relação a essa posição da GOL4, seguimos na ponta compradora. Vamos ver se esse papel, que terminou a semana bem, com uma boa sinalização de alta, de engolfo de alta no gráfico semanal, alta de 6,36%, vamos ver se ela dá sequência e consegue romper aqui essa região de resistência do gráfico semanal, começando aqui na faixa dos 25,10 e caminhando para a faixa dos 26,13. Depois disso, vamos falar também de o outro ativo aqui, MGLU3. O stop dessa operação foi reposicionado depois de ter gerado, porque foi entrada pelo gráfico 60 minutos, ela gerou uma relação de ganho superior a 1:1 e depois veio aqui para baixo da média móvel exponencial 13 períodos. Eu tentando trabalhar com stop um pouco mais afastado possível, não perda de mínima desse candle, eu optei por colocar o stop ali um pouco acima do nosso preço de entrada, de não sair mais perdendo dessa operação. Então ela acionou a nossa saída aqui com essa oscilação para baixo. Isso proporcionou aqui nesta operação da MGLU3 um leve ganho, basicamente no 0 a 0, mais 0,3%, mais 0,04% do capital total nesta operação. Ela terminou aqui a semana com alta também, assim como a GOL4, ela terminou gerando um fundo ascendente, um engolfo de alta no gráfico semanal, o que traz a chance de poder gerar movimento de subida. Então, por esse motivo, olhando para o gráfico diário, se conseguir gerar alguma sinalização mais relevante para cima, a possibilidade de voltar a comprar aí a MGLU3 no início da próxima semana. E por último aqui vamos falar de PSSA3, que terminou o dia com alta de 0,87%, o ativo ganhou bastante força, ficou com os candles ali mais estranhos, com bastante sombra superior, mas enfim, um ativo que chama atenção para avaliar o início aí da próxima semana, ou os primeiros pregões da próxima semana, porque o papel restabeleceu a tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal terminou ali acima de uma resistência, de um topo anterior, e aí abre-se a chance de dar continuidade ao seu movimento de subida, considerando que a tendência no gráfico de mensal, um gráfico prazo maior, é uma tendência de alta, ou seja, uma expectativa maior de subida em Porto Seguro, PSSA3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção aqui diariamente no meu canal e nas análises, então não só nas análises, mas também no conteúdo de aprendizado do canal. Um grande abraço, um excelente final de semana, lembre-se de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e aproveite aí seu final de semana. Até segunda-feira, um grande abraço.